Mamíferos! Mais um episódio para você nessa segunda-feira, 7 horas da noite. E agora trazendo gente nova, hein? Às vezes tem gente nova, às vezes não tem, mas sempre que a gente pode trazer pessoas com experiências bacanas para ser compartilhado com você, para vocês verem que não é só o que a gente fala, é o que a gente faz, a gente não pode perder essa oportunidade. E para isso, a gente trouxe hoje Bruno Miranda. E aí, Bruno, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem demais. Como é que vocês estão? Animado aí hoje para poder contribuir um pouco com a minha experiência aí de trabalho que eu tô tendo aí e vivenciando na Companhia do Leite. Então tá, Bruno, fala pra turma aí um pouco de você, quem é você e por que você tá sentado nessa mesa hoje com a gente? Então, meu nome é Bruno, sou natural de Belo Horizonte, formei na UFMG e desde a minha trajetória da parte da formação, meu objetivo era trabalhar com produtor de leite, da agricultura familiar, produtores pequenos. E o perfil de atuação assim, da empresa, da Companhia do Leite, estava atrelado ao meu objetivo. E a partir disso eu já fui começando a trabalhar, porque trabalhar você aprende trabalhando. E estamos aí na jornada aí. Bom demais. Do lado do Bruno estamos aqui, aquele que é um dos titulares da nossa seleção, Leandrin Galan. Pessoal, Bruno, obrigado pela presença aí. Obrigado. Bom demais, vou aprender com vocês mais uma vez. Você quer que eu fale, tipo assim, além da beleza, Leandro, o que mais você tem para estar nessa mesa? Olha lá, hein? Ó que a esposa, qualquer hora dessa aí, vai dar pau. Ela vai te ligar. Na próxima, nos últimos, ela quase ligou pro Ronaldo. Mas não, se ligar para ele, pelo menos eu tô livre. Na minha esquerda temos outro titular, Ronaldinho. Gripado hoje, o escândalo vai ser bem menor, mas vamos lá. Vamos botar para quebrar. O assunto hoje é muito importante. Falando nisso... Qual que é o Falando título? nisso. Já falamos do título? Produtor e laticínio do mesmo lado? Como é que isso funciona? Será que isso dá certo? É isso que a gente vai falar hoje. E a gente não vai ficar aqui discutindo com você e se dá certo. A gente vai mostrar para vocês hoje como é que a gente conseguiu ver que dá certo. Esse vai ser o grande lance que vocês vão ver até o final desse podcast. Que a pergunta que tem que fazer um pouco antes é se há conflito nessa relação? Nossa senhora, aí é prato... Há muito conflito? Olha lá, você pode ver que o Ronaldo já está até tremendo para dar essa resposta. Nossa senhora, passa o cinto de segurança, né? Passa o cinto. Bom, eu acho que é importante aí, ter me comprometido com o pessoal de fazer uma introdução em relação a isso, né? Qual que é o problema? Por que nós estamos propondo esse título para vocês, né? Produtor e laticínio trabalhando do mesmo lado. Na minha carreira, desde quando eu me entendo por gente, eu trabalho com vaca de leite. Não lembro de mim que não fosse trabalhando com vaca. E essa relação comercial, produtor e indústria, ela sempre foi conflituosa do tempo que eu mexo com vaca. Então, eu vou falar assim, tem uns 30 anos que eu recordo dessa relação conflituosa. E vou dizer para vocês, à medida que a gente vai aprofundando no trabalho, eu tive a oportunidade de trabalhar numa indústria de laticínio, eu vi a gravidade disso e isso muitas das vezes limitando o desenvolvimento do produtor, onde o produtor tem uma crença de que os problemas da atividade dele estão no preço. Isso começa a ser motivado por uma realidade que a gente tinha de 92 de tabelamento de preço. Então, ou seja, se eu não estava ganhando dinheiro, a culpa era da tabela. A culpa não era minha, dentro da minha propriedade. Quem faz a tabela é supostamente o laticínio, né? Era o governo, na época. Governo, então, assim, eu botava a culpa no governo e isso criou um fator cultural de se acusar que o preço do leite era o problema. Só para falar um pouco do tabelamento, que eu acho que é bacana dar um contexto para aqueles que não viram ou não estudaram. No nosso caso, pelo menos eu estudei, né? Essa época eu era muito pequeno. Mas no tabelamento, como é que era feito? O governo estava tabelando os preços, estava tabelando o preço de coisas da cesta básica. Você lembra quando isso? Era antes de 92. Antes de 92 ali. Então aí como é que era o negócio? Existia na Embrapa, gado de leite, por exemplo, eu acho que tinha mais 2 lugares que eu não me recordo agora, mas na Embrapa eu sei que tinha. Existia um sistema que meio que replicava a média brasileira de sistema de produção, em que você tinha os custos de produção, e a partir dos custos de produção que vinham dessas fazendas modelo, por exemplo, você conseguia saber quanto que seria um preço justo para o produtor. Então, a partir do momento que era dado o preço do leite vai ser X. Todos os laticínios tinham que pagar aquilo em âmbito nacional. Tinha questão de cota também, então o que você produzisse na seca
era a cota que você tinha para ser produzida nas águas, e aí o que excedesse a mesma proporção, você recebia um valor muito menor, justamente por causa da safra que era muito discrepante, né? Mas o tabelamento trazia isso, ou seja, como o tabelamento vinha de cima para baixo, não importa o que você faça, importa o que o governo falou que vai ser. Sim, eu não sabia disso, não. Isso durou 50 anos no país. Da década de De 30 até muita. 80. Foi muito tempo com essa política. E isso gerou um vício. E tem sequelas até hoje. Vou te dar um exemplo. A gente fez um levantamento em 2019 com 4.200 produtores, 3.300 acreditam que o problema é o preço. Entendeu? Então, ou seja, você diz, tem mais nada de problema na atividade. O que importa? Importa que o preço não está legal. A maior parte dos produtores acha que o problema é preço. E hoje o problema vem do laticínio, digamos. É o maior centro de conflito. E aí, como é o laticínio que tem essa decisão saiu da mão do governo e foi para a decisão do laticínio, o conflito está aí. À medida na que... verdade, deixa eu só... eu vou incrementar um pouco o que você falou. A decisão do preço é do mercado consumidor que paga, e automaticamente ele já bota o que o supermercado pode conseguir colocar de preço, que coloca o que a indústria coloca de preço, que por sua vez traz o reflexo no produtor, que tem relação direta com o laticínio, né? Sim. Mas não é o laticínio que põe o preço. E aí eu ia chegar nesse ponto que eu vejo assim, o cara que se torna um pouquinho mais esclarecido, ele não questiona mais tanto o preço, mas ele questiona de ter entregado o leite, de não ter vendido o leite. Ele entregou o leite e a informação do preço vem depois da entrega. Então, já foi. Ele não consegue tomar decisão. Então, uma coisa que incomoda muito o produtor de leite e inflama muito essa relação é a falta de previsibilidade sobre o preço do produto que ele está vendendo. Então, ou seja, na prática, se eu não tenho a informação do preço, de fato eu entreguei, eu não vendi. Né? Isso incomoda e inflama muito a relação. Então, o produtor um pouquinho mais esclarecido, ele sai dessa... Ele já entendeu que o preço é formado pelo mercado. E por que você acaba que... Você aceitou vender um leite por R$ 2,50? Porque não tinha um laticínio naquela região te oferecendo as condições que esse mesmo laticínio que você está fornecendo oferece, e que pagaria R$ 2,80, R$ 2,70. Você não tinha essa opção de mandar lá. Então a formação do preço não foi o laticínio que você está mandando leite que formou, foi o mercado, né? As opções que você tem no mercado que acabaram formando esse preço. Mas essa falta de previsibilidade, essa entrega antecipada do produto, até pelas características do produto, também inflama um pouco essa relação. E a pergunta que fica, né, tem solução para isso? Tem jeito de mudar essa forma? Tem jeito de a gente profissionalizar essa relação, melhorar essa previsibilidade para o produtor? A gente chegou em algumas formas de fazer isso. Mas a gente aprofundou e mergulhou um pouco mais nessa situação e entendeu assim, ao fazer o trabalho de assistência técnica, a companhia... começamos o nosso trabalho lá em 2015, fazendo um trabalho de assistência voltado para a qualidade do leite. Então, se chegava para trabalhar a qualidade do leite do produtor, o que falava? Preço. E você pressionava o produtor para uma melhoria na qualidade do leite e falava assim, se você me aborreceu, o outro aqui está pagando a mesma coisa que eu está pagando mais e não está me cobrando qualidade. Então, ele achava que a qualidade era para o laticínio, não era para o produto dele. Imagina um produtor de tomate na feira, na banca na feira, um está com o produto estragado e o outro está com o produto lisinho, bonito, sem defeito nenhum. O cara que está com o produto estragado chegar para todo mundo que passar na bancada dele lá e falar assim, o tomate é esse aqui, o preço é o mesmo do cara da frente, você leva se você quiser, se você não quiser, deixa o tomate aí. Ele não vai vender um tomate. E outra coisa, já perdeu o cliente pro resto da vida. E no leite, o produtor ainda relutava em fazer isso. E só conseguia porque o produto falta. No Brasil, nós somos balança comercial negativa. Porque se tivesse excedente de leite aqui, esse cara já tinha quebrado, tinha saído do mercado. Né? Então, mas é uma realidade, né, que a gente vive. E a gente tá aí o conflito. Veja bem, você ia lá tentar fazer qualquer tipo de apoio para o cara melhorar o produto dele, que é um negócio assim meio
Quem tinha que estar buscando melhorar o produto era a pessoa que está fazendo o produto, né? O cara está comprando, está indo lá melhorar o produto dele, está ajudando ele e fala, não quero a sua ajuda, não, se eu quero é preço. E aquilo incomodou a gente. Aí a gente parou de pensar assim, mas por que esse cara está pensando assim? Ah, tá, eu acho que você analisa, o negócio dele não está dando dinheiro. Aquele cara especificamente, o negócio dele pode não estar dando dinheiro. Então ela fala, vamos ter que virar a chave. Nossa proposição de assistência técnica tem que ser outra. Eu tenho que ajudar esse cara a ganhar dinheiro. E aí a gente entra com o trabalho de assistência técnica gerencial. A gente teve uma evolução na qualidade, teve uma evolução no trabalho de assistência técnica gerencial e de repente isso lateraliza no gráfico. Ou seja, o produtor para de crescer. Aqueles bons que queriam responder, respondem rapidamente e outros continuam com problema junto com o técnico lá. E aí nós começamos a entender um negócio. Que a gente não estava conseguindo furar a bolha da subsistência. O que quer dizer isso? O produtor estava preso numa condição financeira ruim, de subsistência. Então, assim, o que quer dizer isso? Você vai lá, dá toque na vaca do cara, reduz o custo, aumenta um pouquinho a produção, faz a vaca parir mais cedo, divide as vacas em lote. Tudo isso aí produziu um efeito. Quando você multiplica isso por 200 litros de leite, esse efeito por 200 litros de leite deu R$1.000. Esses R$1.000 viraram uma melhoria de condição para a família, pagou uma conta que devia no passado, e por aí vai. Eu fiz uma melhoria muito significativa em percentual, ajustei a técnica, fiz um excelente trabalho. Mas o dinheiro que dá em poucos litros de leite não sobra para investimento. Não sobra para mudar esse cara de patamar. Não sobra para ele ter escala de produção para ele produzir mais leite. Assistência técnica, vamos supor que o cara fez tudo que deveria ser feito, né? Isso aí. E ele não consegue furar essa bolha de aumentar a produção e sobrar mais Porque dinheiro. multiplicado pelo litro de leite, aquele dinheiro que a assistência técnica incorporou na propriedade dele ainda é uma renda muito baixa. Ou seja, qual que é o problema que nós identificamos nesse produtor? Ele tirava pouco leite. O real problema da maioria dos produtores de leite, da cadeia produtiva do leite, para muitos produtores ali, é que a escala de produção que esse cara ainda opera, e é uma das, posso dizer que leite e horta são as cadeias do agronegócio que suportam você ter uma escala de produção baixa ainda. Pequena, exatamente. Né? Não tem mais nada. Você pode pensar. Imagina o cara tentando engordar boi em 10 hectares. Imagina o cara morto de 50 fome. hectares de soja. E eu acho bacana falar também o seguinte, se você for olhar no que o Ronaldo está falando, a lógica é que você precisa de aumentar a escala de produção independente de como você esteja. Então, você bateu muito na tecla de aumento daquela pessoa que produz muito pouco e aí é a bolha da subsistência. Eu acho que é bacana a gente extrapolar um pouco mais e falar da bolha de empatar a conta ou pagar só o funcionário. O produtor, por exemplo, está lá com 600, 700, 800 litros de leite, que tudo que ele tem, ele teve que comprar um trator, ele começou a ter muito custo fixo, começou a ter que contratar mais gente e ao mesmo tempo não sobra para investir porque tudo está no funcionário, ou está na máquina, ou está na manutenção. Então, ainda assim, falta um pouco mais de escala para esse produtor para que ele consiga, assim, ter uma diluição desse custo fixo. E esse fixo. sofre mais ainda, né, Daniel? Sim. Porque, tipo assim, esse cara que o Daniel tá falando, muitas das vezes ele tem um outro negócio na cidade, tem uma profissão na cidade, herdou uma fazenda, tá tentando manter aquele negócio de pé, aí tá lá tirando 300, 400 litros de leite por dia, tem que pôr 3 funcionários lá, porque tem um ritmo de folga, tem todas as leis trabalhistas, tem a questão de, às vezes, um funcionário abandonar e ele vai sobrar só com 2 para tentar manter o negócio em pé, e naquela escala de produção ele custa pagar a mão de obra. Exatamente. Se a gente pensar também no cenário atual no qual a indústria está pressionando o produtor a ter uma qualidade no produto vendido e no que tange a nossa empresa de enxergar esse conflito, se a gente pudesse, como a gente tem trabalhado em mostrar para o laticínio, assim, o laticínio quer um produto de mais qualidade e o produtor muitas das vezes não consegue entregar esse produto sozinho. O papel da nossa assistência é mostrar que ele entregando esse produto com melhor qualidade, ele vai ter um retorno financeiro melhor, o preço do leite vai ter um valor maior. E o que tange também a gente pensar que um leite com menor qualidade, a produtividade dele é menor. Então, um produtor que tem uma qualidade de leite menor, a média das vacas vai ser menor, provavelmente vai ter problema de mastite, no qual a CSS vai estar alto e por isso você vai receber menos. O que a gente pode fazer é mostrar para o produtor, assim, produtor, você está perdendo em centavos o preço real bruto do seu leite, mas em produtividade também. Então, você está entregando um produto de menor valor porque você está tendo
uma ineficiência naquela produção. Então, se a gente conseguisse fazer a analogia de o produtor de leite ser um fabricante de caneta, ele está perdendo nesse produto final. Então, o produtor de tomate, como o Ronaldo comentou, por que está vendendo tomate podre? Porque está tendo muita larva. Se está tendo larvas, as larvas vão diminuir a produtividade que teria na lavoura 1 hectare. Então, o papel da Companhia do Leite é mostrar para os dois lados que, se eles unirem as informações e trabalhar juntos, ter a melhoria, eu acho que é o que cabe a nós como os veterinários. Sim, e está na técnica. Mas entende assim? Depois da técnica toda pronta, Bruno, você já conseguiu implementar 90% do que a gente aprende na veterinária, na escola. Sim. Vamos colocar dessa maneira, né? Que a gente aprende na zootecnia também. O problema é furar essa bolha, né? As duas bolhas, e assim, ó, eu vou resumir para a gente poder usar até no futuro, as duas. É furar as bolhas dos custos fixos. No caso do produtor de subsistência, o custo fixo dele é o custo dele se manter. É a subsistência dele. Ele aumentou um pouco a escala, é a bolha dos custos fixos que ele tem para manter aquilo, salário de funcionário, maquinário, e toda essa parte que a gente tem. Se ele consegue furar essas bolhas do custo fixo, aí sim ele consegue ganhar dinheiro. Básico, se você pega hoje um produtor que já produz um pouco bem mais leite, né? 5, 7, 10, 15, 20 mil litros de leite por dia. Esse cara só cresce. Você pode ver até no top 100. Cada vez que passa, todo ano, eles conseguem produzir mais e mais e mais leite, justamente porque furaram as bolhas em proporções diferentes dos custos fixos e aí sim conseguiu evoluir e conseguir ter dinheiro, inclusive, para investir. Sim. Ô, Ronaldo, assim, pelo que você falou, e eu gostei muito da sua fala, cara, foi uma aula, né? As crenças, digamos, limitantes do produtor, primeiro é da questão do preço. É uma crença limitante que ele não entende que é o mercado. Isso já está pacificado ou ainda é um caminho longo a seguir? Eu queria novamente... E só rapidamente, a outra crença limitante que você falou aí, e o Bruno deu um toque também, essa questão da qualidade do produto dele é porque o laticínio que pressiona não é para ele melhorar, entende? Isso é uma crença limitante também, pelo que eu entendi da fala de vocês. E a outra crença limitante é essa questão de furar a bolha para produzir mais leite. Isso nós vamos entrar. E esse cenário do que o Ronaldo colocou, quando eu escuto isso, sabe o que isso vale? Isso vale uma curtida nesse podcast nosso, porque realmente assim, é um diagnóstico violento do que acontece. E com certeza, aquele produtor que está nervoso porque o preço do leite é o problema, ele tem que escutar isso para ele entender aonde que está a raiz do problema. Com isso, manda para aquele produtor que você conhece, que tem problema, manda para os seus amigos, manda para todo mundo, curte a gente, segue no Instagram, olha a gente no Spotify, faz isso tudo, porque realmente o que a gente vai falar, a gente já falou até agora, o que a gente vai falar daqui para frente, com certeza vai poder ser um exemplo para ser utilizado em todo o Brasil, independente das bolhas, independente de onde você está. Você já viu um jabá desse jeito? Hã? Voltando. Bom, eu queria destacar uma questão aqui. Pessoal, novamente, quando eu falo que o problema da atividade não é o preço, isso não tem nada a ver com você negociar o preço do seu produto. Você tem que negociar o preço do seu produto, discutir com o laticínio, acompanhar, saber quanto que o outro laticínio está pagando e tal. Tudo isso é normal, tranquilo, tem que fazer, está certíssimo em relação a isso. Não confundam isso, a gente trata esse assunto em diversos podcasts aqui, né? Porque é um tema sensível, num contexto de te ajudar. Mas se a discussão que nós estamos trazendo para você é que se as suas decisões em relação à cadeia produtiva do leite, ao seu negócio leite, se ela estiver limitada ao preço, você não vai evoluir, né? Bom, volta no assunto aqui. O leite, né, o preço, ele se torna essa crença limitante porque ele vira um embarreiramento na hora que você aperta o produtor para ele mudar de decisão, para ele poder avançar, ele escapa no assunto preço. E o preço é o mesmo para o cara que está evoluindo. Entende isso? Então, e o que está acontecendo então no cara que está, no produtor que está evoluindo? Ele está investindo no negócio. Ele está querendo melhorar o produto dele. Para se produzir 1 litro de leite por dia na fazenda, é um investimento de aproximadamente aí 800 a R$1.000 que você tem que empatar em cima da terra. De 800 a R$1.000 você tem que pôr em cima da terra para produzir 1 litro de leite por dia.
você fazer uma conta rápida, uma vaca de 20 de média, 6 mil quilos na lactação, deu pico de 30 e secou com 10, por exemplo. Essa vaca, ela custa R$12 mil hoje no mercado. Se eu fizer os 12 mil dividido por 20 litros, deu R$600 só em vaca de investimento. E essa vaca, ela pode ajudar a pagar os outros R$200 a R$400 que você tem que investir para poder estruturar a sua propriedade para recebê-la lá. Então, o que esses produtores estão fazendo? Os caras estão crescendo, estão fazendo. Eles estão investindo no negócio dele. E como investir? De onde vai vir o dinheiro? Se eu estou dentro da bolha da subsistência, o que eu faço dá para comer só? Como é que eu saio dessa bolha? Não tem esse cara que não tem outra fonte de capital, ele tem que buscar capital junto a terceiros. Então, essa é um terceiro degrau na escada que a Companhia do Leite ela chegou no entendimento, nós começamos a tentar o trabalho por qualidade. Nós entendemos que era tentar construir a casa do prédio, do teto para baixo. Né? Começar a fazer uma casa do telhado em direção à base, ela cai. Né? A qualidade do leite tinha que ser uma consequência de um negócio que estava dando tudo certo. Então, nós começamos no caminho errado. Chamamos a indústria, falamos, vamos virar um trabalho para assistência técnica gerencial. Mas quando você ia lá e promovia as melhorias, validava o modelo técnico, você estava fazendo um trabalho bem feito. O produtor dividia as vacas em lote, ele tinha lá 10, 15 vaquinhas, estava dividindo as vacas em lote, ele começou a inseminar, ele tá tentando. Só que a produção dele era tão pequenininha que todo o dinheiro que sobrava tinha que comprar uma geladeira para a patroa, a televisão já tinha ficado velha, estragou a mercadoria, a cerca estava caindo. Então, assim, ele não conseguia, não dava tração para sair do barro. Entende? Ela falou, pera lá, eu tenho que botar capital em cima da fazenda desse cara. Esse entendimento que eu falei para vocês aqui de R$800 a R$1.000 empatado na fazenda para poder romper essa bolha, a gente custou entender isso. Né? Não é simples. Se a gente aqui, quebrando cabeça, trabalhando aí com mais de 2.000 fazendas de leite, nós custamos entender isso. Imagina o Sozé que está lá, ralando, acorda 4 horas da manhã, parando 8 horas da noite. Então é difícil pra caramba. E aí, nós entendemos outra fase da coisa, outra face do negócio. Que seria muito difícil a gente resgatar esses produtores se a gente não recuperasse a relação comercial, a relação de confiança dele com as indústrias. Recuperar essa acreditação dele na atividade leiteira. E aí nasce, então, a proposta do projeto de originação, que é um pouco do que nós vamos falar com vocês aqui hoje. Né? Que seria a provocação do título, pessoal, produtor e indústria trabalhando do mesmo lado. Né? Que, basicamente, nós estamos falando de pegar um orçamento que já existe, um dinheiro que já existe hoje, e que está indo para tributo, está indo para deslocamento, para caminhão, para pneu, para seta, quebrando, para combustível e por aí afora vai. O dinheiro está indo para isso e esse dinheiro pode ser redirecionado para compor esse capital que nós precisamos aplicar na fazenda desse pequeno produtor. E aí surgem uma série de oportunidades, né, que a gente põe produtor e indústria para trabalhar junto. Então, esse foi a nossa jornada de reconhecimento do problema na cadeia do leite, e hoje nós não temos dúvida. Se a gente não botar o dinheiro para trabalhar em cima das fazendas, nós não vamos transformar a vida dos produtores. E assim, é muito bonito o que você falou. Achei incrível o que você falou. Não, eu fiquei emocionado. Não, incrível, assim, fala incrível. Eu quero saber o seguinte, de tudo isso aí que você falou, no final das contas, de botar capital em cima, botar laticínio produtor do mesmo lado e tal, eu quero ver isso dar certo, Ronaldinho. Quem vai falar para você se dá certo ou se não dá certo é o Bruno, ele que está fazendo. Eu só tive a ideia. Então, um pouco da minha experiência que eu tive nesse projeto foi o seguinte: a gente, como veterinário, entra na fazenda com o papel de gestor. Então, a gente tenta organizar a empresa, tenta organizar, dividir em lote, como o Ronaldo comentou, medir leite, porque se eu não meço o que eu estou produzindo, eu não sei nem quanto eu estou gastando. Então, primeiro a gente faz essa organização. E, de fato, a gente consegue melhorar uma parcela muito pequena a qualidade de vida do produtor ou até a propriedade em si. Mas o nosso desejo é o quê? Fazer o produtor melhorar a qualidade de vida, fazer ele ficar bem, sair da subsistência, como o Ronaldo comentou, e viver bem. Então, se eu pego uma propriedade hoje que tem uma realidade de média baixa, produção alta, ele fica brigando pelo preço, significa que ela está desorganizada. A partir da organização que é feita pelo nosso trabalho, a gente
vai conseguir mudar pouco a qualidade de vida do produtor. Então, isso, de certa forma, deixa a gente um pouco querendo mais. Quando você tem uma propriedade, então, que você já fez a organização e você consegue investir nela, colocar vacas nela, você consegue, de fato, ver o retorno do seu trabalho. Porque você tem uma empresa que saiu próximo da falência, virou uma empresa de manutenção, você coloca vaca, você investe, você vira uma empresa de sucesso. Então, você pega um produtor que tinha uma folha de leite próximo de 20 mil e passa a receber 40 mil. Então, isso, de fato, muda a percepção dele da fazenda como uma empresa. Ele começa a enxergar assim, caraca, eu precisava tanto dessa organização, tanto dessa ajuda, tanto dessa parceria do laticínio, me enxergar como o potencial vendedor dessa mercadoria. Ô Bruno, volta um pouquinho. Antes até do que já aconteceu, eu queria escutar de você o seguinte. Como é que foi a sua percepção no campo, a partir de você que teve contato com o laticínio e com os produtores e fez esse elo, de uma certa forma, na ponta, o que você viu, assim, como é que foi a percepção do produtor, a recepção do produtor ao projeto? Teve muito desconfiança? Como é que isso foi construído? Como é que isso foi construído? Dá para poder ir num passo a passo, vou um passo atrás do que o Daniel falou. Que laticínio você está trabalhando, quantos produtores você está atendendo dentro desse contexto, qual é o número de vaca que chegou lá, né? Conta essa história sua dentro do projeto de originação para o pessoal pegar a base do negócio e depois você mostrar o que são os resultados que você está tendo. A percepção geral, ela vai relembrar até o tema, que é a relação que tem o produtor com o laticínio. Historicamente, foi uma relação de conflitos. Então, quando o produtor recebe a proposta do laticínio e fala assim, o laticínio está querendo te dar 10 vacas, você quer? Ele acha que é mentira. Isso aí, de fato, ele acha que é mentira, porque sempre ele enxergou... Qual que é a pegadinha agora, né? Qual que é a pegadinha agora? Onde que eu tenho que pagar? Ele sempre enxergou o laticínio prejudicando ele. Então ele pensa assim, como assim o cara está querendo me ajudar, está querendo investir em mim? Isso não tem sentido. A gente enxerga que alguns laticínios fornecem assistência técnica ao produtor, tem essa melhoria, mas volta àquilo que a gente comentou. A gente melhora a empresa, mas a gente não faz ela alavancar. Hoje, historicamente, como o Ronaldo também comentou, a gente não produz o leite que o mercado precisa. Então, o laticínio viu essa necessidade também de investir no produtor, porque senão o produtor vai parar. Então, quando chega o laticínio oferecendo 10 vacas para o produtor, primeiro que ele acha que é mentira, ele não acredita. E quando ele acha que tem que receber os animais e tem o veterinário, ele se sente obrigado a crescer do nada. Assim, o produtor que tira leite a pasta, ele fala assim, não, vou ter que comprar galpão. Então, ele não acredita que a reorganização da estrutura, da forma como ele já produz, ele colocar 10 animais, ele consegue ter sucesso. Às vezes, ele não acredita nele mesmo. Então, falta um pouco também da confiança do produtor, de ver que ele já tirou leite há tantos anos, o mundo mudou, o mercado mudou, as tecnologias mudaram. Então, hoje, uma empresa não vive sozinha. Então, ele vai precisar de um veterinário para dar assistência, mais o laticínio investindo nele. Então, quando ele consegue quebrar essa bolha, sair desses paradigmas, ele enxerga que, de fato, esse projeto deu certo, como eu estou vivenciando. Mas, de fato, a questão principal nessa oferta é a insegurança e o medo. O produtor não acredita que isso pode ser real. Mas é algo que já acontece na suinocultura, que é o sistema de integração. Mas que na bovinocultura de leite, como é algo muito cultural, eles não enxergam o leite como um negócio, ganhar dinheiro. Eles enxergam assim, meu pai tirou leite a vida toda, eu também tirei. Eles não enxergam uma forma de ganhar dinheiro, uma forma de ter qualidade de vida, de virar um empresário e ficar rico, vamos dizer assim. Qual que é a região que você está atuando hoje? Hoje eu atuo na região de Patos de Minas, onde o Gustavo Lima nasceu. Gustavo Lima nasceu? Legal, E são quantas fazendas, Bruno, que você está trabalhando hoje diretamente com o projeto? Hoje, diretamente com o projeto, a gente atende 16 fazendas, 16 propriedades na região lá, no laticínio. E qual que é o laticínio? O laticínio tirolês. Laticínio tirolês, né? Laticínio que realmente aí é bem consolidado. Sim. E tem uma boa marca aí no campo, né? E é muito bacana isso. E pensando no seguinte, medo. A questão do medo, a questão de como é que foi lidar com isso, como é que foi construída uma relação no sentido de, tipo assim, explicar para ele que realmente o negócio é sério. E eu acho bacana a gente levar em consideração aqui que mostrar que é sério não é mostrar que eu estou dando de graça. Eu estou dando porque eu também ganho. Sim. Então eu quero que você ganhe e eu também ganhe no negócio. E eu te explicar onde que eu ganho. Sim, isso foi uma das estratégias que a gente conversou muito com os produtores, para mostrar que o laticínio não está dando vaca de graça, porque o laticínio precisa do leite que essas vacas vão dar. Então é algo que a gente
transmite para o produtor de uma forma honesta, porque ele tem que... É o que a gente fala muito, se você passar uma informação, mas você não explicar para a pessoa, ela não faz. Então, se você simplesmente falar que vai dar a vaca e não explicar do porquê que eu estou dando a vaca, ela não compra essa ideia e não faz, e nem quer. Então, a gente conversou muito com os produtores nesse relacionamento, que qual que era a situação? Historicamente, a gente tem visto os produtores pequenos sair da atividade, então isso é uma estratégia também de manter eles na atividade e melhorar a qualidade de vida deles, então não é só manter na subsistência. Dentro desse sentido, a gente enxergou que o laticínio precisava também criar um relacionamento melhor com os produtores, porque cada vez mais surgem novos laticínios, a competição por preço de leite está aumentando, e quando você fideliza esse produtor ao seu laticínio, ele cria uma relação de que ele sente que ele é importante naquela atividade. Então ele pensa assim, o laticínio precisa de mim, por isso que ele está investindo em mim. Ele está me dando as vacas, vai me dar o veterinário, para a gente começar a tirar leite, aumentar e melhorar, porque um precisa do outro. Então, foi criada uma relação em si de parceria, de investimento, para sair daquele conflito onde existia que um estava ganhando mais que o outro. Porque se o laticínio não investir naquele produtor, ele vai ter prejuízo pela competição do preço do leite. Aí o produtor enxergava isso e falava assim, não, de fato, faz sentido ele investir em mim, para ele não ter que ficar roubando leite dos outros. Roubando não, né? Para não ter que buscar o leite do concorrente, né? Ô, Bruno, e o nível de satisfação é alto? Então, todo projeto assim, de investimento, se a gente for pensar numa propriedade que estava sendo falida, o pessoal às vezes não acredita tanto. Então, no começo foi muita desconfiança. Foi desconfiança assim, será que vai dar certo? Eu vou ter que gastar muito para produzir leite, eu vou ter que melhorar muito a fazenda. Então, até os animais parir, a primeira novilha parir e dar 20 kg de leite, foi muita desconfiança. Foi questão assim, que eu entendo também, de certa forma, o medo. Porque eu não investiria numa empresa que está quebrando. Mas quando a gente reorganiza ela com assistência, faz um projeto de assistência de 3 meses antes dos animais chegarem. Então, os animais vão chegar numa fazenda que está dando certo. Porque uma coisa é, eu vou pegar qualquer produtor, eu vou falar assim, não, vou te dar 10 vacas, sem veterinário nenhum. Qual que é a realidade dele? Ele não sabe o custo dele, geralmente ele está perdendo. Se eu colocar mais 10 animais, eu vou ajudar ele a quebrar. Então, qual que é a relação do projeto? Você dá uma assistência com os próprios animais que ele tem, organiza a casa e chega com o investimento. Então, de fato, você consegue investir numa propriedade que já está dando certo. Aí os produtores conseguem ver o resultado. Porque você tem uma folha de 20 mil, passa a 40 mil, mas a folha de 20 mil antes sobrava. Então, a de 40 mil vai sobrar vezes 2. Aí sim os produtores se sentem satisfeitos. Então, a maior parte você pode falar que estão satisfeitos com esse projeto. Com certeza, com certeza. Eles comentam muito comigo em relação até à assistência, que eles falam que eles não conseguiriam participar de algo nesse sentido, desse investimento sozinho. Que eles sentiram que eles estavam precisando de veterinário. Eles precisando do veterinário e tendo mais animais, aí sim eles veem o resultado. Aí eles ficam bem satisfeitos porque eu tinha até um produtor que ele trabalhava fora. Ele trabalhava de trator também fora e também tirava leite. Eu acordava cedo, tirava leite e ia trabalhar. Qual que é uma das satisfações maiores que eu tive com ele? Ele parou de trabalhar fora e está mexendo só dentro de casa. Então ele percebeu que ele, focando no leite, ele organizando a fazenda, ele consegue ganhar mais dinheiro. E a qualidade dele de vida dele melhorou. Ele fica mais tempo com a esposa, ele vê o filho dele chegar na escola. Então a satisfação em si, além do dinheiro, também tem sido essa. Ele vê que às vezes a fazenda que ele herdou está dando certo. Então ele pensa assim, não, eu peguei a fazenda do meu pai e hoje eu ganhei mais dinheiro que meu pai. Hoje uma vaca que eu estou tirando aqui, que eu peguei do projeto, tira 30 kg de leite. E esse cara tirava... minha tirava 10 a maior. Quanto de leite esse cara tirava quando você chegou e quanto que ele está tirando agora? Esse meu produtor que trabalhava fora, ele tirava em torno de 250 litros, 200 litros. Quanto de leite que ele está hoje? Hoje ele está com próximo de 400 já. Próximo de 400, 500. Entendi. Quase que dobrou, praticamente dobrou. Dobrou e a ideia dele está sendo até triplicar. Então eu falo assim, por que ele parou de trabalhar fora? Porque ele triplicou o leite. E como que ele conseguiu triplicar o leite? Com investimento de animais. Então, por mais que eu conseguiria organizar a propriedade dele, baixar custo, ele ia precisar continuar indo trabalhar fora. Essa renda extra que ele teve foi com a parceria que teve o laticínio de investir nele e fornecer vacas. É mais ou menos assim, ele saiu de 250 para 500, passou para dentro da propriedade, reconheceu o negócio e está falando de ele mesmo comprar a vaca agora e aumentar o negócio. Você entende o que eu chamo de furar a bolha da subsistência?
Não. Você entende? Claro. Então o cara agora, tipo assim, Claro. ó, ele já viu que tem dinheiro para investir, que o negócio tem margem, validou o modelo. Validou o modelo tem- e ele mesmo quer crescer. Ele só precisava do empurrão inicial. É, E furar aquela crença limitante que ele tem, né? A gente escutou em outros laticínios, até produtores de outros laticínios que também foi feito o projeto, que assim, não, do jeito que essas vacas chegaram aqui, do jeito que está hoje, se o laticínio nem pagar a parte dele da nossa parceria, para mim tá ótimo. Vou contar para vocês o caso real, um caso concreto que esse é importante. A gente fez esse trabalho, primeiro laticínio que nós fizemos esse trabalho, os dois foram juntos, né, para não fazer um laticínio só pela tarde do trabalho, foram 6 produtores no laticínio Dourado, 6 produtores no laticínio Bandeira. Até aproveito para agradecer a confiança que tiveram no nosso trabalho e participar do desenvolvimento do negócio, né, que sofreram com a gente os primeiros passos, as falhas, As adaptações. Para não deixar nem produtor e nem indústria desamparado, né, obviamente a Companhia do Leite teve que bancar o desenvolvimento. Então tudo que deu errado nós pagamos. Bom, mas desde o começo teve muito caso, coisa que deu muito certo. Tem uma história de um produtor que o genro estava trabalhando com eles produzia leite e café. Tirava 300 litros de leite por dia e o leite capengando. Colocamos as vacas na propriedade deles e não é uma coincidência, né? A gente foi por opção deles animais holandeses de altíssima produção e foram comprados com semi-sexado na barriga ainda, um percentual significativo desses animais, e mandamos esses animais para a fazenda e eles cuidaram dentro da técnica. Cumprir exatamente o que foi recomendado. E a produção, digamos assim, com base no valor, foi gerada as metas de produção para que a indústria ajudasse ele a pagar os animais. E a meta de produção deles de 300, que era para ir para 500 litros de leite por dia aproximadamente, na entrada já foram para 700 litros de leite, fizeram dar muito leite às vacas. E tomaram essa decisão de começar a comprar animais e reter novilha e investimento e trocar animal que é ruim e aquilo eles mesmos já começaram a articular junto com o veterinário, independente das premissas do projeto de originação, junto com o laticínio. Esses caras hoje estão com mais de 1.000 litros de leite por dia, fazendo confinamento, projeto para 3.000 litros de leite por dia, arrancando pé de café e trabalhando com leite. Então, assim, é uma transformação fora da curva, que eu tenho chamado ela de furar a bolha da subsistência. Dar ciência para o produtor de o que é a atividade leiteira. Ele não sabe o que é. Ele vive numa bolha, preso na pobreza. Exatamente. Né? Muitos, né, que têm escala de produção aí muito baixa, abaixo de 300 litros de leite por dia para a família viver ali, tá nessa escala baixa. E às vezes é injusto citar um valor, um volume, porque às vezes, dependendo das condições, aquele volume representa outra coisa totalmente diferente. 1.000 litros de leite pode ser muito ruim, dependendo das condições a qual aquilo está inserido. Então, eu não vou ficar citando valores aqui. Mas a pessoa está ali presa na pobreza. Quando você fura essa bolha, cresce, é como se estivesse mergulhando, quase afogando. De repente, você chega, toma ar, enxerga que está um mundo ali pela frente para você poder vencer, né? Então, assim, isso aqui é um exemplo de uma história de um produtor, de vários outros que nós estamos vivenciando por aí, com diferentes proporções, né? E o Bruno aí, né, pode estar trazendo aí a vivência dele, né, que está lá na ponta, né? Essas histórias chegam para a gente aqui. Esse caso que eu contei aqui, a Juliana, que atende, fica próximo à Poços de Caldas. Mas, Bruno... eu enxergo também, Ronaldo, o que motiva muito o furar a bolha, o investimento. Porque esse meu produtor, por exemplo, tirava leite culturalmente, entregava 250 litros, o máximo, quando ele tirava muito. E qual que foi a realidade? A gente foi tendo esse trabalho de ciência técnica, e hoje ele está com 500, ele mesmo ele enxergou a oportunidade de investir mais. Ele virou para mim e falou assim, Bruno, vamos começar a inseminar de semi-sexado essas novilhas então? Porque ele viu que ele recebeu animais de extrema qualidade, que se ele continuasse colocando o Nelore dele culturalmente para vender bezerro, ele não ia conseguir investir mais. Então, assim, o laticínio colocou um dinheiro, e ele foi e quer colocar mais. E hoje ele enxerga que ele pode investir no leite porque ele pode ganhar dinheiro com leite. E por que ele teve essa observação? Porque ele viu que estava dando certo. O projeto dando certo, ele falou assim, não, vamos começar a inseminar. Então, semana que vem eu já vou inseminar as novilhas dele, de tudo semi-sexado, para aumentar a propriedade. Mas até chegar lá, qual que foi um dos processos? Ele não media leite, ele não sabia quanto de ração que ele estava dando. Aí ele pediu para ele comprar o pesador de leite.
ele comprou, aumentou a cocheira. Então eu falo assim, uma das coisas que a gente conversa muito também nem é o que eu peço. Porque quando o laticínio dá esse presente, que tem essa responsabilidade, muitos acham que não tem esse compromisso. Então, de fato, tem esse compromisso da gente ter essa melhoria, ter um aumento de leite, mas a gente precisa de... As vacas em si pedem uma organização. Então, não é eu que peço uma pesagem de leite. É porque sem a pesagem do leite, como que eu vou formular uma ração para o animal conseguir mostrar o máximo que ele pode? Querendo ou não, a vaca é um atleta. Se eu não preparar ela para produzir aquilo, ela não vai conseguir. Então, essa estruturação que vai acontecendo, os próprios animais pedem. Então, não é uma orientação veterinária. Cabe a gente a passar as orientações como uma recomendação e não uma imposição também. Muitos pensam que quando vai receber animal, o veterinário vai vir e vai começar a mandar, exigir. E é totalmente pelo contrário. Totalmente pelo contrário. A gente passa as orientações dentro da realidade de cada produtor. Cada produtor vai receber o número de animais que ele consegue tirar leite, que ele precisa, dentro do que a mão de obra dele permite, a área dele para plantar. Genética compatível com a propriedade. Planejamento, né? Exatamente. Você não manda um animal sem ter o planejamento de até onde ele pode chegar naquele momento. Exatamente. Cabe à assistência técnica formular esse planejamento, porque uma das questões que a gente observa muito no campo, por que os produtores estão parando? Porque eles não têm planejamento, eles não têm objetivo. Ele não sabe onde ele está e onde ele quer chegar. Quando a gente entra num projeto que define esse planejamento assim, ó, eu vou precisar ordenhar mais 10 vacas, então eu vou precisar comprar mais silo, vou precisar plantar mais silo, vou precisar abaixar meu custo, que seu custo já está alto. Vamos abaixar esse custo para que quando esses animais entrarem, a gente ganhe mais dinheiro. Então, toda essa negociação que a gente tem feito com o produtor para ele aderir ao projeto, a gente tem que debater todos esses assuntos. Então, eu falo assim, o projeto em si é algo maravilhoso. E qualquer pessoa que você vai conversar, até que não entende da área do leite, fala assim, pelo amor de Deus, por que não existiu isso ainda? Como é que isso aí, como é que tá dando certo, o que você não, e acha? tem outra coisa, já deu certo em vários setores, né? Exatamente. Já. Então, assim, a questão é por que não dá certo no leite? Exatamente. E do jeito que você está falando... É porque que não era feito, né? Certo tá dando. Então, é porque não era feito, exatamente. E assim, eu acho bacana a gente falar também, até para não parecer que é um mar de rosas, a gente sabe que existe o outro lado da moeda também, que a gente tem as dificuldades e todos os erros que a gente já teve no passado para a gente poder chegar no modelo que hoje é vencedor. Sim. E eu acho bacana falar, puxando o gancho que você está falando da parte do planejamento, que o planejamento é interessante para saber se a pessoa tem capacidade ou não, a empresa dela tem capacidade ou não de suportar mais animais ou não, ou tem que andar a passos mais largos ou passos mais curtos. Sim. Então, isso a gente acaba fazendo esse planejamento para ter certeza que o negócio é sustentável ao longo do tempo. Com certeza. Essa é uma parte bacana. O óbvio, né, que a gente fala assim, não, então tá, vamos fazer um projeto em que terão animais, que você vai receber alguns animais na sua casa? Primeira pergunta, mas esses animais têm que comer. É óbvio que tem que comer. Então, existe o planejamento dessa alimentação, desse volumoso, para ter certeza que essa vaca vai poder expressar o potencial genético dela, já que ela é bem alimentada. Sim. E tivemos alguns casos aqui, eu acho que você poderia comentar os seus, né? Que assim como o Ronaldo falou, os casos chegam para a gente do que acontece no campo. De produtor, por exemplo, que topou fazer o projeto, falou que ia entrar, a recomendação não foi feita e ele não tinha comida no final das contas para receber os animais. Então, eu estava conversando com não um técnico, mas uma pessoa que trabalha muito com essa parte de escolha, de coordenação de equipe. Ele falou assim, cara, é tão importante quanto o técnico é você saber aquele produtor que efetivamente tem que ser dada a oportunidade para ele. Nem todo produtor tem que ser dado a oportunidade, porque depende da cabeça dele, principalmente. Então, a escolha do produtor é muito importante. Mas nem toda escolha que você faz no primeiro momento é acertada. E ao longo do tempo você vai vendo que aquele produtor não se encaixa no projeto. Sim. E nessa linha, a gente teve vários não, mas tivemos alguns casos do produtor não querer seguir as recomendações técnicas, não ter a comida necessária e ele foi cortado do projeto. Porque tão importante quanto o técnico e o projeto é a escolha do produtor. Então, se ele não tem comida, a gente tem que cortar para que o projeto seja visto como uma coisa séria. Com certeza. Bruno e Daniel, a pessoa chega para mim, né, eu trabalho a discussão disso aí, comercial disso, especialmente dos maiores clientes da companhia. Aí vira um inteligentão lá do lado de lá e vira para mim e fala assim, mas para colocar a vaca na fazenda do cara tem que ter comida. Cara, dá vontade de torcer o pescoço do cara que me fala um negócio desse. Porque isso é de uma obviedade, tem que ter muito mais que comida, querido.
Hoje a gente tem montado um checklist de coisas que você precisa checar na propriedade antes da vaca chegar, e de correção, de transformação que a gente precisa promover da propriedade. Tem mais de 70 itens que são avaliados. Então, aí o cara chega e fala assim, mas tem que ter comida. Cara, isso é um dos 70, né? É um dos 70, entendeu? Mas, e é o mais simples, é óbvio. Mas uma questão óbvia que a gente tem que checar, porque qual foi a minha vivência? Eu chegava na propriedade dos produtores, antes de receber as vacas, perguntava assim, quantos carrinhos de silo você coloca? Eles falavam tanto. Quantas vacas você tem? Tanto. O ideal para uma vaca comer, a gente sabe já que é próximo de 30 quilos de silo diário. Quando você fazia a conta, você percebia que as vacas dele estavam comendo 15 quilos cada. Então era metade do que ela necessitava. Então, se de fato você entrega esse presente, fala assim, vou te dar 10 vacas, e coloca mais 10 vacas para comer 15 quilos, você não vai ter o resultado que a indústria necessita para ter esse investimento, ter feito esse investimento, e nem o resultado que o produtor também precisa para ganhar dinheiro. Mas um item é a comida. O mais básico de todos. Um item é volumoso. Exatamente. Aí, eu vou dar um exemplo que a gente vivenciou no terceiro laticínio, nós fomos trabalhar o negócio. Tava vazando capiaçu pro ladrão. Tinha 5 vezes a quantidade de comida que precisava na fazenda. Do produtor que nós colocamos a vaca lá. Ele acabou com as vacas. Não tinha o alimento concentrado e ele tratou dessas vacas de alta produção do mesmo jeito que é tratado das vacas mestiças coloridas dele, das cruzadas de Nelore. Tragédia. Acabou com as vacas. Com 30 dias ele matou as vacas de fome. Entenderam? Então, ou seja, não adianta você achar que vai ter só volumoso que o negócio vai acontecer. Tem que ter volumoso, concentrado, manejo de pré-parto e mais uma lista de coisas voltadas para a qualidade do leite, uma série de ajustes de procedimentos que vão preparar a propriedade para ser uma propriedade rentável. Né? E conta pra gente, Bruno, que eu acho essa história sua é muito boa. Que é aquela história do camarada que ele vai pegar dinheiro no banco, e ele pega dinheiro no banco para comprar vaca e no final das contas ele sai com uma estradinha, né? E por algum motivo é sempre uma estradinha. E você não teve o caso da estradinha, mas a gente teve uma coisa parecida lá, né? Conta pra turma aí que essa aí eu tenho certeza que quem tá do outro lado vai dar risada. Teve um produtor do projeto que pegou financiamento, porque o financiamento do banco é destinado à compra de animais. E aí, no caso, ele precisou do recurso, gastou para comprar trator, ia esperar o dinheiro da soja, da venda da soja, para ter restituição desse valor. E acabou que a soja não vendeu bem e ele ficou sem as vacas. Então, acabou que ele pegou o investimento, não investiu, gastou e ficou sem. Então, e ficou com a dívida, né? Ficou com a dívida. Então, ele já era uma propriedade que tinha dívida, teve esse financiamento, esse recurso disponível e aumentou a dívida dele. Não contribuiu em nada. E é importante falar que é um produtor que não participa do projeto, não participa obviamente. do projeto, porque... Mas eu acho que o papel do consultor e de todo esse controle, e o fato de ter meta e tal, acontece casos desse tipo, mas é pouco. Mas eu acho interessante a ideia de você direcionar o recurso e você vira meio que um auditor, você é a pessoa que realmente vai lá para garantir... O projeto realmente compra a vaca e coloca na propriedade. Isso, eu queria fazer um parênteses aqui. É impossível do cara comprar uma estrada no projeto. Sim, né? Não, eu queria fazer um parênteses, pessoal, porque eu acho assim, nós conversamos muito, falamos das ideias, mas não falamos exatamente o que é. Eu acho que eu queria dar uma sintetizada pro pessoal do que nós estamos falando, né? Tá. Então, quando a gente fala assim, produtor e indústria trabalhando junto, proposição do nosso tema de hoje. Contei para vocês a história das dificuldades que nós tivemos na jornada até entender assim, nós precisamos estourar essa bolha da subsistência com investimento. Como é que nós recuperamos a acreditação do produtor no negócio? Como é que nós falamos assim, o produtor tomou a rédea e quis participar junto? Nós fomos lá e mostramos para a indústria várias fontes que fazia sentido para a indústria para ela ajudar o produtor a comprar a vaca. Mas mostramos também que se ela desse essa vaca para o produtor sem um comprometimento, isso seria uma tragédia. E quando a gente vai mobilizar o produtor, a gente fala isso para o produtor. Fala assim, produtor, pensa bem, se a indústria chegar aqui e sair distribuindo 10 vacas para cada um. Amanhã cada um vendeu suas vacas, purou o dinheiro e já está sem o leite, mesma coisa. E esse dinheiro das vacas, o cara queimou ele em 6 meses. Agora, como que a gente faz isso com compromisso? Então, o que foi a proposição? Primeiro, a gente prova para a indústria que compensa ela investir no próprio produtor.
E a linha de raciocínio disso ela tem a ver com o tributo, tem a ver com a diferença de preço de um grande para um pequeno produtor, tem a ver com a comparação de investir no próprio produtor com comprar leite spot, comprar leite de outras indústrias. Então, toda a conta que a gente fazia tem a ver com o custo de você tomar o leite de outra indústria. Então, toda a conta que a gente fez de oportunidade que uma indústria teria para crescer, investir no próprio fornecedor, matematicamente era mais barato. Sim. Trabalhar o próprio fornecedor em todas as simulações de oportunidade que a indústria tem, é mais econômico para ela, é mais barato para ela investir no próprio fornecedor. Todas as vias que vocês pensarem. E sem tirar um centavo de um novo orçamento. Ela não tem que colocar o dinheiro para o dinheiro voltar daqui a 5 anos. Nós estamos falando de trabalhar com o orçamento que ela já tem. Estou falando, se ela está comprando no leite spot, vou dar um valor redondo aqui, se ela está comprando no leite spot a R$3, o preço que ela paga no próprio fornecedor, mais a parcela da vaca é mais barato do que pagar o spot a 3. Então, resumindo o negócio, né? O produtor, você adquire um crédito, compra as vacas, existe uma meta de produção para você. Aí eu vou falar o que é o projeto. Com certeza. Né? Então, o que é o projeto? Para fazer isso com responsabilidade, a indústria está convencida, ela quer fazer. Como é que ela faz com responsabilidade? A gente precisou travar o produtor na dívida. Então, o produtor tem um crédito, a gente ajuda ele a achar essa fonte de crédito, ele compra a vaca financiada no nome dele e tem uma meta de produção. Se ele fez aquela vaca que ele escolheu, o técnico validou o modelo junto com ele, falou que em vaca meio sangue eles estão ganhando dinheiro. Então, ele vai lá e escolhe mais vaca meio sangue, é um exemplo, né? Ele escolhe a vaca e faz a vaca dar o leite que ele falou que ela sabe fazer ela dar. Se ele bater essa meta de produção, a indústria vai devolver o dinheiro que ele gastou na parcela da vaca com juro e tudo. Entendeu? Então, ou seja, a indústria vai devolver para ele 100% do dinheiro que ele gastou com vaca. E a vaca, e aí o plano de negócio que a gente monta para o produtor é que a margem da vaca ela vai bancar os investimentos necessários para receber essa vaca na fazenda. Não só, porque o custeio ela já paga, que é validar o modelo que nós falamos. Mas os investimentos também. Esse cara teve que aumentar o tanque e vai ter que pagar a parcela do tanque. Ele comprou uma ordem canalizada e vai ter que pagar a parcela da canalizada. Ele teve que fazer construção e não tinha o dinheiro e teve que fazer esse investimento também. Então nós vamos dar acesso a ele esse crédito para os investimentos e as margens das vacas no mês a mês, precisa ser capaz de pagar as parcelas desses investimentos. A gente monta esse plano de negócio para o produtor, mostrando para ele que ele é capaz de desenvolver. Então, esse é o projeto. Né? A indústria ajuda o cara com a vaca, que é o que traz renda, ele estrutura um plano de negócio para a propriedade dele, a gente dá acesso a ele ao crédito e as margens das vacas vão dar a ele o investimento necessário. Mostrar para ele que dá conta de furar essa bolha aí da subsistência. É isso o projeto. Exatamente. A gente pode resumir esse projeto até com várias chamadas, né? É o laticínio dando vaca pro produtor. É isso. O projeto é isso. É o laticínio dando um presente que também tem responsabilidades, porque você tem que ter uma organização, você tem que enxergar que você vai ter meta para bater para o laticínio pagar essa vaca. E também enxergar que tem essa pegada, tanto quanto um investimento que o laticínio está fazendo no produtor, mas também a pegada social. Então você não consegue enxergar ponto negativo nisso. No qual um produtor que iria parar de tirar leite, continua tirando leite e ganha dinheiro, o laticínio continua com esse leite e o laticínio também ganha mais dinheiro. Toda essa histórica desse projeto em si acontece, a gente está debatendo aqui um pouco da responsabilidade em si que tem, que é um projeto sério. Quando a gente fala que vai dar vaca, parece que está sendo Deus dará, Deus dará, mas não é. Mas quando a gente começa agora a perceber os frutos, né, os resultados que eu estou vivenciando no projeto, a gente consegue observar de fato, desses 16 produtores, é produtor que está duplicando ou triplicando produção. Então, a margem que está tendo dele, o dinheiro que está entrando na conta dele é muito mais, a qualidade de vida dele melhora, a propriedade fica mais organizada, o serviço em si dele não modifica tanto, porque o produtor para de ordenhar a vaca de 10 litros e começa a ordenhar 20, porque o mesmo comida praticamente com uma vaca de 20 vai comer a de 10 come. Então, ao invés de você ter 2 vacas de 10, tenha uma de 20. Então, a questão do serviço dele vai ser pouco mudado. Então, você vai ver um produtor que está tendo o leite duplicado ou triplicado. A questão do trabalho dele vai modificar pouco. A qualidade de vida dele melhora. O dinheiro que está entrando para ele melhora. E totalmente esse relacionamento e o que ele enxergava do laticínio se modifica.
porque eles vão começar a ver que eles estão no mesmo lado. Aí eu acho que você consolidou o tema, né? Voltou no tema fundamental. Aí fechou com o tema. Fechou bonito demais. A gente já está chegando no final do podcast. Eu queria, a gente ainda não fechou nesse laticínio seu 1 ano de projeto para a gente poder ter os dados da primeira safra, vamos colocar dessa maneira. Mas os resultados prévios que você viu no campo, você tem alguns números que você pode trazer para a gente de forma concreta para que o pessoal que está escutando a gente possa saber? Então, dentro desse projeto, nesses 16, a gente tem produtores de 250 litros a 500. Qual que está sendo a realidade? Todos já bateram 50% da meta, porque hoje a gente está em julho, começou em janeiro. Então, todos já estão nos 50% da meta e todos já dobraram a produção. Então, de fato, eram produtores de 25 vacas, hoje está com 50. E o que mais deu resultado foi o quê? A assistência técnica com os próprios animais dele já aumenta a produção. Então, ele bate essa meta muito folgada, porque com os próprios animais ele aumenta a produção, chega mais animal de fora, aí por isso que ele triplica. Então, quando a gente pensa assim, que ele tinha 25 e começou a ter 50 e triplicou, a gente pensa, mas como assim que ele triplicou? Ele triplicou por quê? É assistência técnica mais o investimento de vacas. Então, o que eu tenho hoje para exemplificar maior, meus produtores de 300 litros, que hoje já estão tirando 500 a 600. Então, essa que é a realidade. São produtores que teve que aumentar o bezerro argentino, porque teve mais bezerros nascendo. Então, todo o resultado, assim, em números, além disso, também tem a qualidade do leite. Eu estava observando os dados que eu estava compilando meus produtores. Era produtor que tinha 3,6, 3,2 de gordura, já está com 4,2, 4,5. Então, ainda assim, também tem o resultado de rendimento de fábrica. Então, você vê, assim, números que, quando a gente faz a mediana, compila tudo, a gente só enxerga ponto positivo. Não tem produtor que não conseguiu alcançar o que a gente almejava, porque foi feito planejamento. Foi debatido todos esses problemas que a gente comentou, todo esse presente, mas os resultados em si são muito promissores por conta disso, porque são produtores que enxergaram que precisam da melhoria, enxergaram a importância do investimento e por isso saiu de 250 litros para 500 litros. Saiu de 12 vacas para 24, 30 vacas. E querem chegar em 1.000 litros e, de certa forma, alguns querem estagnar. Mas se a gente for para pensar um produtor que tirava 300 e começar a tirar 1.000, até o relacionamento dele no banco, até o jeito que ele vai andar na rua vai mudar. Entra no supermercado valente, sem olhar nem o preço. Exatamente, exatamente. E esse resultado, esse produto que a gente está gerando, que é uma satisfação geral do projeto, ele se baseia nisso. Você pegar um produtor de 300, 250 litros e transformar ele em 500. Como que a gente vai conseguir transformar ele em 500? Com vaca. Então, querendo ou não, a gente precisa de vaca e precisa desse investimento. E tendo esse relacionamento positivo entre o produtor e o laticínio, todo mundo está ganhando. Até a gente com o trabalho, né? Com a assistência. Então, todo mundo está ganhando, né? Essa energia pura. Não tem como. Leandrinho, últimas palavras? Agradecer ao Bruno aí. Obrigado, Bruno, pela presença. E foi muito bom. O projeto de vocês é fantástico. É um projeto que brilha os olhos. Sinceramente, parabéns. O que vocês estão fazendo no mercado é uma pegada, além de financeira, é uma pegada até social. Demais. Porque você faz o cara furar a bolha da subsistência. Ou seja, faz ele gerar valor para o país, enfim, produzir mais. Isso é fantástico. Parabéns. E obrigado pela presença. É isso aí. Bom demais. Ronaldinho. Bom, também queria agradecer o Bruno, dar parabéns pelo trabalho, pela capacidade de comunicação, né? O Bruno tem uma grande habilidade de comunicação, está nos ajudando um pouco além dos trabalhos de campo em função dessa habilidade que tem. E isso está fazendo a diferença lá numa empresa que é estratégica para isso, né? Porque a Tirolês é uma empresa que tem referência, tem bastante relevância no mercado e ascendência até sobre outras indústrias, né? O que uma empresa dessa que tem esse nome faz, que ela toma de decisão, pode com certeza motivar outras indústrias a também participar investindo nos seus produtores. Então, agradecer ele a presença, dar os parabéns pelo trabalho e de mensagem para os produtores e para as indústrias. Nós temos bastante gente da nossa audiência que faz parte das indústrias. É que, se a gente visitar o episódio anterior, em que a gente falou da assombração de importações, né, nos nossos episódios anteriores,
e a gente vai lá e compara com a Argentina, onde um momento que a gente fala da produção média do produtor argentino, mais de quase 3 mil litros de leite, 2.800 litros de leite por dia. Ou seja, tem uma escala significativa de produção. E a logística disso, esses caras, existem os polos, né? As fazendas, as bacias produtoras de leite, elas estão ligadas, conectadas com uma fábrica. Aqui nós estamos num país continental onde isso está pulverizado. Então nós precisamos de organizar isso. Precisamos tomar essa decisão. Eu não conheço um dono de laticínio, eu não conheço um comprador de leite, ninguém responsável pelo fomento que fez a conta de quantos hectares você precisa para tocar uma planta de laticínio. E essa conta é a conta que todas as outras cadeias do agronegócio estão fazendo. Se eu tenho uma agroindústria aqui, quantos hectares eu preciso para tocar ela? A agroindústria vem da terra, a matéria-prima. Entendeu? Então, isso nunca foi pensado no leite. Se você pensar assim, a Gerdau vai montar um forno. Quantos hectares de eucalipto ela tem que colocar para um forno? Ela já sabe. É uma indústria de álcool. Tem a unidade X, tem a máquina tal que é feita lá. Para tocar essa máquina precisa de quantos hectares? Vamos mais perto. Uma granja. Ela já sabe quantas galinhas ela vai ter que colocar. E ela precisa de originar isso antes, senão o frigorífico não pode nascer. E essa postura ativa de originar, verbo, decisão ativa, né, de ir lá originar, isso não existe no leite. Existe a decisão comercial, né, de lá que tem usado por aí o termo rouba-monte, né, ficar trocando o produtor de posição, aumentando a especulação. Isso está aumentando cada vez mais o conflito produtor e indústria. Agora, nós não temos dúvida, né, de que a percepção de um produtor desse que está dentro do projeto faz um desafio simples. Vai lá, visita um produtor desse lá, oferece 50 centavos a mais por litro de leite dele, lá ver se vai sair da indústria nesse momento, depois de ter subido a produção dele desse jeito. Fala, cara, aqui o laticínio ajudando eu a pagar a parcela e tal, a vaca mudou minha vida, assistência. Exatamente. Você oferece 50 centavos hoje, amanhã você baixa ele a hora que o leite não está interessante para você. Aqui eu tenho um contrato, o preço está indexado, eu tenho previsibilidade de preço, que é um dos assuntos que nós tratamos aqui. Então, assim, esse cara é muito difícil pensar em largar a indústria. Por quê? Porque volta no tema que nós propomos. Agora estão trabalhando do mesmo lado. Eles estão produzindo um dinheiro que não existia. A partir do momento que eu coloco lá, mas você pegar o trabalho que o Bruno está pilotando lá, foi colocado mais 5 mil litros de leite na região, aproximadamente, na hora que você soma todos os produtores. Foram aproximadamente 5 mil litros de leite direcionados para a região onde esse leite não estava lá. 259 novilhas. Então, 259 novilhas foi colocado lá. Essas 259 novilhas elas estão produzindo um leite, uma renda que não existia lá. Essa renda está transformando num queijo, gerando uma renda que não existia para o laticínio, e o produtor está recebendo um dinheiro que não existia. Isso é um trabalhando do lado do outro. E antes a gente tinha o mesmo dinheiro, onde um ficava querendo tomar. Ou seja, era o mesmo orçamento, o preço, a briga estava limitada ao preço do leite. A partir do momento que eu coloco novas vacas, eu expando a discussão. Eu e a indústria e o produtor passam a trabalhar do mesmo lado. Então, quer conhecer sobre o projeto, quer entender mais sobre o assunto, nós estamos à disposição, temos total interesse de conversar, de avançar, de poder contribuir. E se você, não, por qualquer motivo, não gostaria de fazer isso com a gente, pega a ideia. Olha que nós estamos falando. Esse é um ponto, né, muito importante que você está comentando, porque para mim esse projeto de originação é uma ideia, que a gente pegou pontos soltos, demandas diferentes, o produtor precisava de aumentar dinheiro, como que ele aumentar a vaca, o laticínio precisava de mais leite, como que eu preciso? Comprar mais leite, investindo no produtor, e em si esse projeto é só uma organização de ideias. A gente pegou todos os pontos e que no meu entendimento, o mundo está como está hoje por falta de comunicação, os conflitos existem porque as informações não estão batendo, a gente pega um crédito no banco que já existia, coloca para o produtor, coloca o laticínio para rodar, o projeto é isso. A gente está organizando ideias, então como que isso tem como dar errado? Não tem. A gente está estruturando uma ideia, finalizando e colocando o título, projeto de originação, que é a gente pegando pontas soltas e unindo. Beleza. Bruno, muito obrigado por você ter vindo aqui, realmente. Satisfação é minha. E você morando longe, você tinha que vir participar mais, tomara que a gente consiga fazer isso com mais frequência. Que bom que o projeto está dando certo, parabéns porque é você que toca o projeto lá junto com os produtores, mais o laticínio, então realmente é um trabalho que já está sendo falado como um caso de sucesso da Companhia do Leite. Leandrinho, Ronaldinho, mais uma vez muito obrigado
E eu não vou deixar últimas palavras não, porque eu já escutei tanta coisa boa aqui que eu tô até sem ideias maiores. No mais, gente, eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Até a próxima. Segue a gente no Instagram e dá o joinha. Vamos lá. Aquele que não pode faltar. Saúde.